O que é condromalácia patelar e como tratar esse tipo de problema? Aqui nesse vídeo vamos destrinchar alguns pontos específicos sobre isso e eu vou te trazer também um passo a passo de como agir a partir de agora. Deixe seu like e se inscreva aqui no canal. A condropatia patelar ela é caracterizada pela degradação da face articular que tem na patela e na tróclea, que é uma estrutura do fêmur que se assemelha a um V, e automaticamente a patela corre diante desse V. Então aqui nós temos face articular e na patela face articular. A degradação dessa face articular é a característica principal da condromalácia patelar, onde nós temos 4 graus, sendo do primeiro o mais leve, ou seja, o processo inflamatório inicial dessa face articular. O segundo, você já começa a ter uma degradação. No terceiro, você já tem algumas erosões. E no quarto, uma degradação importante dessa face articular, onde geralmente a maioria das pessoas se encontram, porque a condropatia ela é uma coisa leve, que vai acontecendo cronicamente. Não, dificilmente são os casos aqui dentro do consultório onde a pessoa sofreu uma lesão, um evento, um trauma, e a partir daquilo criou uma condropatia muito forte. Muitas vezes ela tem uma sensibilidade do joelho, ela ignora, e gente, isso é muito importante, vocês não ignorarem a dor, porque a dor ela é um sinal de alerta do seu corpo dizendo que algo não está correto, de que um funcionamento articular não está sendo bom para o seu corpo. Então dê a devida atenção. E automaticamente aquela dor vai se tornando cada vez mais crônica e a pessoa vai sentindo que a tendência é piorar. A dor ela tende a piorar, e quando realmente está muito insuportável, ela vai no médico e já está num grau 3, num grau 4. Só que o que é o mais importante saber da condromalácia? É que não importando tanto, em alguns casos, claro, tem alguns casos que são cirúrgicos, que realmente tem uma degradação tão intensa que precisa fazer uma cirurgia onde você coloca uma prótese patelar, coloca uma prótese dessa tróclea do fêmur, mas na maioria dos casos, você simplesmente precisa corrigir o mecanismo funcional do seu membro inferior, ou seja, do seu quadril, do seu joelho e do seu tornozelo. Então, a primeira coisa que você deve fazer, ir a um médico especialista de joelho. Então, primeiro passo, já caminhando para a solução da condromalácia. Você deve procurar um médico especialista de joelho para poder te dizer qual é o grau que está, qual é a importância dos manejos, às vezes com gelo. Isso ele vai te trazer também um parecer geral. Então você precisa procurar um médico especialista. Em segundo momento, muito provável que ele te passe para fisioterapia, pensando nos principais casos. Claro que se for um quadro cirúrgico, ele já vai te dizer ali na hora. Mas, muito provavelmente, ele já te encaminha para a fisioterapia, que é o segundo passo que você deve executar, que é fazer uma fisioterapia direcionada, específica para essa região, fazendo com que você tenha toda essa reestruturação de funcionalidade de quadril, de joelho e principalmente de tornozelo, porque a fisioterapia ela vai ter que atuar em cima da dor. Mas agora eu trago toda a experiência do Instituto Barros aqui, que é você conseguir trabalhar não só o joelho especificamente, mas você precisa trabalhar as articulações ao redor daquele joelho para poder conseguir fazer esse alinhamento de movimento das articulações que envolvem o joelho. Porque o joelho ele é uma dobradiça muito simples, ele estica e dobra. Só que quem coordena o joelho no momento em que você bate o pé no chão é o tornozelo. E depois disso é o quadril suportando aquela carga. Então você precisa sempre ter uma fisioterapia que vai enxergar esse 360, fazendo com que você tenha a melhor funcionalidade. O terceiro passo para você iniciar, na verdade agora é consolidar essa melhora, porque da fisioterapia você deve sim retornar aos seus esportes. E muita gente pergunta até no consultório, pô, eu tenho condromalácia grau 4, eu posso correr? Sim, se você tiver uma funcionalidade muito boa do seu membro inferior, automaticamente você pode correr, jogar futebol, você pode executar diversas tarefas ali utilizando as pernas. O terceiro passo é você
consolidar todo o fortalecimento que a fisioterapia te trouxe. Então, o seu fisioterapeuta, aqui no consultório a gente faz muito isso, monta um planejamento com uma planilha específica de exercícios que você deve se manter fazendo para que essa condromalácia nunca mais se torne em dor aguda. Não pode ter mais eventos de dor aguda. Você precisa ter essa capacidade de se sustentar sem dor. Então é muito importante você manter os exercícios que vão estabilizar essas articulações ao redor para fazer com que o seu joelho não tenha mais esse impacto da patela para o fêmur. Agora, falando de uma maneira geral, é importante sabermos os principais fatores que causam a condromalácia patelar. Um dos principais que a gente coloca como número 1 é a fraqueza do quadríceps. Então, o quadríceps é aquele músculo da parte da frente da coxa. Ele quem estrutura a patela para direita, para esquerda e para cima. Dependendo da fraqueza que o quadríceps tiver, ou dependendo do excesso de tensão que esse quadríceps tiver, ele vai tracionar a patela mais para um lado do que para o outro, automaticamente fazendo com que você tenha de novo aquela alteração da linearidade da patela com a fossa troclear do fêmur. Então, esse é um primeiro fator. O segundo fator, encurtamento muscular, principalmente do posterior da coxa. Então, imaginem só, o posterior de coxa se insere daqui para cá, onde aqui eu tenho o fêmur e aqui eu tenho a tíbia. Se o posterior aqui de baixo está muito encurtado, ele puxa a tíbia, né, a parte da canela para trás, fazendo com que esse fêmur se projete para frente. Então, automaticamente, a patela degrada mais aquela área porque ela vai ter mais a área de contato, mais atrito para poder se deslizar em cima do fêmur. Então, esse é o segundo fator. O terceiro fator é a fraqueza do glúteo. O glúteo também tem uma importância tremenda de sustentar essa tróclea, né, essa fossa do fêmur, girada para fora. Se no caso o glúteo está fraco, quando você apoia o pé no chão, esse fêmur vem para dentro. Você já deve conhecer alguém que quando anda ou quando agacha, você vê aquele joelho vindo para dentro. Isso é a fraqueza do glúteo para não permitir que esse joelho rode. Só que no momento em que ele roda, ele também gera mais atrito ali, mais área de contato da patela sobre o fêmur. O quinto elemento também são as alterações da panturrilha. Então, a panturrilha ela tem uma importância de sustentar esse eixo neutro do joelho. A panturrilha, aqui você tem a tíbia e aqui você tem o fêmur. Se a panturrilha é muito encurtada, automaticamente ela projeta o fêmur para trás e faz com que, quando você dobre o joelho, essa patela também tenha uma área de contato maior, gerando um certo desgaste daquela área da tróclea que a gente falou. E por último, um sexto elemento, são as modelações que o pé adquire no momento em que você apoia o pé no chão. Então, vou dar um exemplo que é um clássico aqui no consultório. Quando a pessoa já torceu o pé diversas vezes na vida, nunca reabilitou aquele tornozelo e ela tem um posicionamento do tornozelo já errado no momento em que apoia o pé no chão. Isso faz com que você tenha uma dissipação da carga de impacto do solo para o joelho de uma maneira alterada, também exigindo cada vez mais daquela patela no sentido de atrito, de área de contato sobre essa fossa da tróclea. Então eu espero que eu tenha te ajudado a esclarecer um pouco mais do que fazer e os porquês dessa condromalácia que está te irritando tanto, principalmente para descer escada, né? Aqui no canal temos outros conteúdos também com temas de treino, dieta e suplementação. Não deixe de conferir. Deixe seu like, se inscreva aqui no canal e compartilhe esse vídeo com um amigo que tem condromalácia.